Boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Você acompanha comigo, Priscila Mendes, e com a nossa intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, o que foi notícia no Brasil e no mundo durante esta semana. O Ministério da Saúde prevê imunizar brasileiros com mais de 18 anos até o fim deste ano. A data limite para a entrega da declaração do imposto de renda está chegando. Quem perdeu o prazo vai pagar multa. O teste do pezinho foi ampliado e agora pode identificar 50 doenças e ainda salvar mais vidas. Em nosso giro pelo mundo, você vai ver que Bashar al-Assad é reeleito na Síria. E do Nordeste, mostraremos uma iniciativa de um hospital que embala bebês prematuros em redes que acolhem e acalmam as crianças. O que não vai faltar por aqui são notícias para deixar vocês bem informados. Então, vamos nessa! Começamos essa edição falando sobre a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo termina na segunda-feira, 31 de maio. E você, já fez a sua? Ainda não? Então corra para não ficar para trás. Por isso a gente relembra agora quem deve entregar o documento e como fazer para acertar as contas com o leão. A próxima segunda-feira, 31 de maio, é o último dia. Até lá são esperadas 32 milhões de declarações. O prazo original era até 30 de abril, mas foi adiado devido à pandemia. Mas mesmo assim, sempre tem aqueles que deixam para a última hora. Lembrando, se a declaração não for entregue no prazo, a multa varia de R$ 165 a até 20% do valor do imposto devido. Para tirar dúvidas, a Receita criou um assistente virtual disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Uma das recomendações é usar o sistema de declaração pré-preenchida que resgata informações já existentes. Este especialista tem outra dica importante. Antes do preenchimento, é melhor reunir com antecedência a documentação exigida. Peguem a declaração do exercício anterior, os informes de rendimentos, os informes bancários, esqueçam aquela ideia do achismo. Eu acho que eu tinha o depósito em conta corrente, né, é R$100 ou R$1.000 ou R$1.500. Esqueçam isso, solicitem o informe do banco. Há sempre movimentações que o banco fornecem de informações à Receita Federal e que você necessita para confeccionar a sua declaração de imposto de renda. O Ministério da Economia divulgou nesta semana o balanço das vagas formais de emprego no Brasil. Segundo a pasta, foram criados 120 mil novos postos de trabalho no mês passado. No ano, o saldo também é positivo em quase 1 milhão de vagas. Gabriela Andres é uma dos 120 mil brasileiros que foram contratados no mês de abril. A vendedora perdeu o emprego durante a pandemia, mas em menos de um mês conseguiu uma nova colocação numa loja de chocolates. Ela tem expectativas para o futuro. Continuar crescendo a empresa como vendedora, mas também como eu estou começando a estudar marketing, publicidade e propaganda. Então, eles, como são empreendedores, eu estou pegando algumas dicas com eles também. Começar o empreendimento durante a pandemia parecia um risco para Tafarel, empresário de Brasília. Mas ele apostou em um novo negócio na esperança da recuperação econômica. Com o avanço da vacinação, a economia realmente retome e à medida que essa economia retome, a gente consiga contratar mais uma ou duas funcionários aqui para a empresa. De acordo com dados do novo CAGED para o mês de abril, o emprego com carteira assinada no país apresentou crescimento, registrando saldo de quase 121 mil postos de trabalho. Foram mais de 1.380.000 admissões e 1.260.000 desligamentos. A quantidade total de vínculos seletistas ativos contabilizou cerca de 40 milhões, o que representa uma variação de 0,30% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de cerca de 960 mil empregos, decorrente de 6 milhões e 400 mil admissões e mais de 5 milhões de desligamentos. A vacinação em massa prossegue, nós estamos avançando. O Brasil continua comprando e aplicando vacinas para que haja um retorno seguro ao trabalho.
O auxílio emergencial pode ser renovado se a pandemia não for controlada. A afirmação foi feita nesta semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento com representantes da indústria. Veja o que o ministro disse. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar. Nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje. A expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar. Mais um grupo prioritário foi incluído na vacinação contra a Covid-19, os trabalhadores portuários e também os de transporte aéreo. Neste mês de maio, o Ministério da Saúde bateu recorde de distribuição de vacinas de combate à doença, com mais de 33 milhões de doses entregues, ultrapassando os 96 milhões e meio desde o início da imunização. O avião com o novo lote da Pfizer-BioNTech pousou quarta-feira no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Ao todo, o Brasil já recebeu mais de 3 milhões e 400 mil doses da farmacêutica. Em junho, a previsão é de que mais 12 milhões de doses da Pfizer sejam entregues ao Ministério da Saúde. Nesta semana, o ministro da Saúde esteve no Maranhão e entregou às autoridades de saúde locais 600 mil testes rápidos contra a Covid-19 que deverão ser aplicados em quem entra e em quem sai do estado. O Maranhão também vai receber um lote extra de vacinas com mais 300 mil doses. Nós todos estamos atentos em relação à variante indiana para que essa variante não tenha uma transmissão comunitária. O Ministério da Saúde vai enviar 2 milhões e 400 mil testes rápidos às regiões de fronteira do país e aos aeroportos, para evitar que a variante indiana se instale no Brasil. O ministro reforçou a necessidade de higienização, uso de máscara e distanciamento social. Quanto à vacinação, a meta é imunizar todos os brasileiros com mais de 18 anos até o fim de 2021. Nós adquirimos mais de 500 milhões de doses. Só com a Pfizer, 200 milhões de doses de Pfizer. O Brasil vai ser o segundo país do mundo a distribuir vacinas da Pfizer. Vamos assinar o acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. Em audiência na Câmara dos Deputados em Brasília, na quarta-feira, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que o contrato com o laboratório inglês AstraZeneca para produzir no Brasil a matéria-prima da vacina contra a Covid vai ser assinado na próxima terça, 1º de junho. O ministro também falou sobre o lançamento da campanha de testagem em massa da população para rastrear uma possível transmissão da variante indiana. O objetivo é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses. A Anvisa autorizou nesta semana os testes em seres humanos do soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. O material é feito a partir do plasma de cavalos. O soro pode amenizar os sintomas da Covid-19 em pacientes hospitalizados. Os testes devem começar nesta próxima semana em pacientes transplantados e com comorbidade. O Instituto também vai retomar a produção da Coronavac, com a chegada de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O material vai ser suficiente para a fabricação de 5 milhões de doses. Com o avanço da imunização pelo país, muita gente que já se vacinou se pergunta se deve ou não fazer um exame de sangue para saber se desenvolveu os anticorpos contra a doença após a segunda dose. As sociedades médicas não recomendam que isso seja feito, porque a resposta imune a uma vacina é uma resposta muito complexa. Ela envolve não só anticorpos, e mesmo nos anticorpos são diferentes tipos de anticorpos, e ela envolve também uma resposta celular feita pelos linfócitos. Então, um simples exame de laboratório comercial não vai lhe garantir se você está protegido ou não. E a Anvisa autorizou nesta sexta-feira que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech possa ser armazenada por até 31 dias numa temperatura entre 2 e 8 graus centígrados, faixa comum nas salas de vacinação do SUS. Antes da medida, a vacina da Pfizer tinha que ser aplicada em até 5 dias depois da chegada dela aos municípios.
Com a decisão, milhares de cidades brasileiras vão poder também receber o imunizante. Vejam só essa notícia que era bastante esperada. Sabe aquele exame que todo recém-nascido tem que fazer, o teste do pezinho? Uma lei sancionada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro aumentou o alcance do exame. Com a medida, sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta 6 tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas, consideradas raras. Com a nova lei, o exame ampliado pode detectar até 50 tipos de doenças. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Cerca de 2.400.000 recém-nascidos fazem o teste do pezinho na rede pública todos os anos. O exame é realizado em aproximadamente 29.000 maternidades e unidades de saúde espalhadas por todo o país. O prazo para a implementação do teste do pezinho ampliado em todo o Sistema Único de Saúde é de 1 ano. Ampliar de 6 exames para 50. Então, é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, deputado Ovando, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras que merecem toda a atenção. E no Congresso Nacional, destaque para a CPI da pandemia, que aprovou nesta semana requerimentos para a convocação de 9 governadores. Além disso, os senadores ouviram na Comissão Parlamentar de Inquérito a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. No depoimento, na última quinta-feira, o diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou que em 30 de julho o Butantan ofereceu 60 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. E, segundo ele, em 7 de outubro foi feita uma nova proposta para aquisição de 100 milhões de doses. Nós tínhamos naquele momento a oportunidade de levar essa vacina a ser usada muito rapidamente. Tá? Então, acho que aí sim houve talvez um descompasso de entendimento da situação do momento, da importância da vacina naquele momento, dentro do contexto da própria pandemia. No dia anterior ao depoimento de Covas, na quarta-feira, os parlamentares aprovaram a convocação de governadores. As operações da Polícia Federal para investigar o mau uso do dinheiro público destinado ao combate à pandemia foram o critério dos senadores para definir os nomes dos convocados. Wilson Lima, do PSC do Amazonas, Helder Barbalho, MDB do Pará, Ibanez Rocha, MDB do Distrito Federal, Mauro Carlesse, PSL do Tocantins, Carlos Moisés, PSL de Santa Catarina, Walder Góes, PDT do Amapá, Wellington Dias, PT do Piauí, Marcos Rocha, PSL de Rondônia, Antônio Denarium, sem partido, de Roraima. E além deles foram convocados a vice-governadora de Santa Catarina, Daniele Reiner, sem partido, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que perdeu o mandato neste ano. Nesta mesma sessão, a CPI aprovou a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do atual titular do cargo, Marcelo Queiroga. Já a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, foi a primeira a ser ouvida nesta semana. Disse aos parlamentares que o Ministério da Saúde nunca recomendou a prescrição da cloroquina para o tratamento da Covid, apenas definiu a dosagem segura. Nós já temos a certeza, desde a nota número 5 e 6 do ministro Mandetta, que não há hoje indicação de se fazer essas medicações na fase hospitalar, em que os doentes já são muito graves, já tem processo inflamatório estabelecido. O uso tem que ser no início da doença. Daqui a pouco você vai ver como a adoção pode dar esperança de uma nova vida para quem quer aumentar a família e para quem espera um novo lar. Não saia daí, voltamos já! Tomou
Tomou posse no início desta semana o novo presidente do Equador. O empresário Guilherme Lasso vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Chefes de Estado e de governo da Europa e da América Latina participaram da cerimônia, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Presidentes da América Latina foram recebidos na Assembleia Nacional do Equador com uma cerimônia militar. O último a entrar foi o presidente Jair Bolsonaro, honraria prestada ao primeiro a confirmar presença no evento. O rei da Espanha, Felipe VI, também estava entre as autoridades. O novo presidente do Equador tomou posse numa data simbólica, o dia da independência do país, com um discurso de união e de recuperação da economia, diante da crise provocada pela pandemia, que fez o PIB do país cair 10%. Na saída da cerimônia, Guilherme Lasso enviou uma saudação aos brasileiros. Saludo ao Brasil. Saludo ao povo brasileiro. E Bolsonaro ao povo equatoriano. Boa sorte, jogador. Brasil e Equador completam em 2021 177 anos de relações diplomáticas. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países caiu, mas com a chegada de Guilherme Lasso, a expectativa é de incremento nos negócios. Vamos a outras notícias internacionais. A semana começou com tensão no leste europeu. Confira em nosso giro pelo mundo. No domingo, o governo bielorrusso ordenou que um avião vindo da Grécia em direção à Lituânia pousasse na capital do país, Minsk. Militares disseram que havia uma bomba na aeronave, mas nenhum explosivo foi encontrado. Já o opositor do governo bielorrusso, Roman Protasevich, que estava a bordo, foi preso. A mãe dele disse que teme pela vida do ativista. A União Europeia considerou que houve um sequestro de aeronave e anunciou sanções contra a cúpula do governo bielorrusso. Fechou os aeroportos do bloco para voos vindos da ex-República Soviética e determinou a suspensão de voos europeus para o país. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que os países ocidentais querem miná-lo. Líderes de oposição planejam protestos. O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado e destruiu casas próximas à cidade de Goma, no Congo. Milhares de pessoas abandonaram as casas e fugiram para o país vizinho, Ruanda. Ao menos 15 pessoas morreram e outras 40 seguem desaparecidas. Durante a semana, a cidade também foi atingida por cerca de 200 pequenos tremores de terra. Na quinta, moradores voltaram a sair da cidade por causa do risco de uma nova erupção. O presidente do Mali, Bandao, e o primeiro-ministro Mokhtar Ouane foram presos e tiveram que renunciar. O vice-presidente, o coronel Assimi Goïta, disse que o motivo teria sido a tentativa do presidente de mudar integrantes do governo sem consultá-lo. Nidal e Ouane ocupavam o governo provisoriamente depois que militares derrubaram o ex-presidente do país, Ibrahim Boubacar Keïta, e tinham a missão de convocar novas eleições no próximo ano. Nos Estados Unidos, manifestantes foram às ruas no dia que marcou o aniversário de 1 ano do assassinato de George Floyd. Eles pediram uma reforma policial no país que iniba casos de estrangulamento e torne mais fácil a punição de policiais. A família de Floyd foi recebida pelo presidente Joe Biden, que se disse otimista em relação à aprovação da lei. George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi asfixiado por 9 minutos pelo policial Derek Chauvin em maio do ano passado. O caso provocou protestos em todo o mundo contra o racismo. Em uma visita histórica a Ruanda, o presidente francês Emmanuel Macron reconheceu responsabilidades de Paris no genocídio Tutsi de Ruanda e pediu perdão. O presidente de Ruanda, Paul Kagame, disse que as palavras de Macron foram sinceras e que agora os dois países vão se beneficiar de uma relação mais próxima. Em 1994, soldados da etnia Hutu promoveram um massacre contra pessoas da etnia Tutsi e também Hutus moderados. 800 mil pessoas foram assassinadas em apenas 100 dias. O genocídio foi uma das tragédias mais sangrentas do século XX. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi reeleito para mais um mandato de 7 anos, com 95% dos votos. Opositores e países ocidentais dizem que a votação foi fraudada. Assad está no poder na Síria desde 2000, quando substituiu o pai dele, Hafez al-Assad, que governou o país por
30 anos. Em 2011, protestos pacíficos da população contra o governo dele acabaram em repressão violenta, interferência externa e uma guerra de quase uma década. O conflito deixou centenas de milhares de mortos e 11 milhões de pessoas desabrigadas. Agora vamos falar sobre adoção. De um lado, crianças que passam parte da vida esperando por um lar. Do outro, famílias que buscam ter filhos. Quando essas histórias se encontram, a vida se transforma. O ato de adotar é tão significativo no Brasil que o dia 25 de maio virou o Dia Nacional da Adoção. E a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o tema. Com a introdução das videoconferências e a priorização dos casos de adoção na Justiça, foi possível diminuir os impactos da pandemia e até registrar aumento na procura pelo Sistema Nacional de Acolhimento. Nós tivemos uma redução de 18% em termos numéricos do número de adoção, se a gente comparar 2019 com 2020. Mas, por outro lado, surpreendentemente, nós tivemos um aumento de 14% dos processos que foram iniciados durante a pandemia. Wesley é muito feliz por ter adotado Jonatas, que hoje tem 9 anos, mas defende a redução do tempo de todo o processo, que no caso dele e do filho demorou 4 anos. Existe um cuidado, mas também nesse cuidado existe uma burocracia que eu vi muitos casais desistindo de adoção por conta dessa logística. Também é importante para quem quer adotar flexibilizar as escolhas. A maioria das 32.863 pessoas que estão dispostas a adotar desejam bebês ou crianças menores de 5 anos sem problemas de saúde e também não aceitam irmãos. Só que das quase 5.000 crianças disponíveis para adoção, quase 70% têm entre 6 e 15 anos. No Brasil, quem tem acima de 18 anos pode se candidatar para a adoção independentemente do estado civil, mas é preciso respeitar a diferença de idade de pelo menos 16 anos entre o adotante e o adotado. O processo é todo gratuito e o primeiro passo é procurar a vara da infância e da juventude mais próxima de casa. Nesta semana também houve mobilização para lembrar o que tem sido feito para encontrar pessoas desaparecidas. Com base nisso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha de coleta de DNA de familiares para facilitar a busca. No Brasil, todos os dias, 217 famílias passam pela angústia de ter um ente querido desaparecido, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2020. Para tentar solucionar este impasse, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A campanha, que é inédita, envolve outros ministérios que juntos lançaram também o Comitê Gestor da Política dos Desaparecidos. O grupo vai coletar em todo o país, entre os dias 14 e 18 de junho, materiais biológicos de familiares e formar um banco de material genético que vai ajudar a solucionar casos de desaparecidos, em sua maioria de crianças. A sociedade nos cobra uma atitude em relação às pessoas desaparecidas, em especial as crianças desaparecidas em nosso país. Já ouviu falar em acumulação digital? É quando a gente junta um monte de arquivos em equipamentos como celulares e computadores e não consegue se desfazer deles. A reportagem da nossa afiliada TV Encontro das Águas mostra que já tem muita gente sentindo os efeitos negativos dessa prática. Vamos conferir. Não dá para negar, todo mundo faz ao menos um pouco de bagunça, seja trocando as coisas do lugar ou acumulando objetos. A Rebeca admite que tem dificuldades em manter as coisas organizadas, mas no caso dela, a desordem é no computador, no celular. Eu sou acumuladora de arquivo, eu não sei como chegou nesse ponto, eu tenho mais de 24.000 fotos e vídeos no meu celular. Eu já tentei apagar, mas toda vez que eu paro para olhar, eu fico, nossa, isso vai dar um trabalho enorme, e eu acabei comprando mais memória para o meu celular para não ter que lidar com isso.
Histórias de pessoas que acumulam os mais variados tipos de itens em casa já são conhecidos em programas de TV e expõem um distúrbio chamado transtorno da acumulação. A psicóloga Nazaré Mussa, terapeuta comportamental, explica que isso também acontece com quem tem resistência em se livrar de arquivos no ambiente virtual. A pessoa só troca o espaço físico pelo espaço virtual. A dependência é sentida pela pessoa da mesma maneira. Várias abas abertas no navegador de internet, centenas de e-mails nunca lidos e memória cheia de imagens antigas e arquivos diversos. Muitas vezes essas atitudes são relacionadas à acumulação digital. Esse é um termo ainda novo, foi usado pela primeira vez em 2015. Um artigo publicado pela PUC de São Paulo relata que o Ministério da Saúde brasileiro já apontou considerável aumento de casos de idosos com transtorno da acumulação compulsiva, mas o costume de juntar tralha virtual pode afetar cada vez mais jovens. Que o cearense gosta de uma boa rede, todo mundo já sabe, né? Agora, um hospital de Fortaleza descobriu que essa paixão que vem de berço pode ajudar na recuperação de bebês prematuros. Veja na reportagem da nossa afiliada TV Ceará. É deitadinho numa boa rede que todo mundo relaxa. E com os bebês prematuros nascidos no Hospital Geral César Caus, não é diferente. A equipe de fisioterapia do Centro de Neonatologia resolveu testar um dos ícones da cultura cearense para acalmar os bebês. Por conta de partos muitas vezes de risco e o ambiente estressante das UTIs, muitas crianças ficam nervosas e irritadas. Mas basta deitar na rede que a calmaria vem. É uma terapia que tem a intenção de oferecer a experiência que remete ao útero materno, o aconchego, a proteção, o balanço que a rede faz, remete ao bebê, ao balanço da mãe enquanto está se movimentando. Para poderem curtir uma boa rede, os bebês precisam estar clinicamente estáveis, pesando entre 1 e 2 quilos. O uso da rede, segundo a equipe do hospital, favorece também o alinhamento postural, a função respiratória e o fortalecimento do tônus do bebê, sem falar no alívio das mamães ao verem essas imagens. E a nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. A gente termina com uma homenagem ao sambista Nelson Sargento, que nos deixou nesta semana aos 96 anos. Com mais de 400 composições, Nelson Sargento deixará para sempre marcada a história do samba e da música popular brasileira. Nos vemos novamente no próximo sábado, às 9h30 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Tchau! Crianças sem futuro, sem escola,